Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Mais com Rádio Esporte. Já estamos por aqui nesse sabadão, nessa manhã, para falarmos de assuntos importantes. O Mais com Rádio Esporte de hoje vai debater sobre racismo no esporte. O racismo existe em nossa sociedade há mais de 300 anos, já vitimou milhões e milhões de pessoas e tem se tornado um tema central de discussão, tanto na TV aberta quanto na TV por assinatura e nas redes sociais, a partir do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Um assassinato que aconteceu aí em maio, lá em Minneapolis, nos Estados Unidos, e que chocou todo o mundo. Então, tem se tornado esse tema aí necessário, importante e emergente, porque não podemos mais esperar. E é claro, o esporte é afetado por o racismo. E é por isso que eu tenho dois convidados muito especiais no programa de hoje para debatermos racismo no esporte. Eu dou bom dia, né? E seja bem-vinda para ela, que é uma super atleta aqui do Piauí, que é mãe, que é mulher, que é negra, que tem uma voz firme na comunidade, sempre lutando aí pela igualdade racial e pela igualdade de uma forma geral. Seja bem-vinda, Maria da Paz, bom dia. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, e principalmente debatendo esse assunto, né, que hoje está bem ativo em todos os lugares, então, obrigado pela participação. Nós é que agradecemos. A Maria da Paz, é atleta, né, do atletismo e do lançamento de dardo, e vai ficar com a gente por esses próximos 30, 40 minutos para falarmos sobre racismo no esporte. Eu tenho a alegria também, o prazer de receber aqui no nosso programa ele que é diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Marcelo Carvalho, bom dia, seja bem-vindo ao Mais com Rádio. Bom dia, prazer estar aqui falando com vocês, prazer estar falando com você, Maria. Vamos discutir esse tema, né? Um tema que a gente vem levantando há muito tempo, que nesse momento está muito quente, né? Muito bom para debater ele, então estou à disposição aqui para a gente conversar. Bom, Marcelo, a gente que agradece demais por a presença de vocês dois aqui, que certamente vão enriquecer esse debate. E eu já começo com você. A gente citou aí sobre a questão do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Marcelo, como foi que surgiu o Observatório? Qual o objetivo? Como foi que vocês criaram? O Observatório ele surgiu em 2014 e ele surge logo após aqueles casos de racismo com Márcio Chagas, Tinga e o Arouca, no início do ano. 2014 era o ano de Copa do Mundo no Brasil, o ano que o mundo inteiro estava olhando para o Brasil. E o Brasil sempre se vendeu para o mundo como um país da democracia racial. E tinha no futebol uma fotografia dessa democracia racial, né? E aí, em 2014, com aqueles casos de racismo, o mundo descobre que a gente não vive numa democracia racial, a gente tem muito problema de racismo no Brasil, e o futebol deu essa visibilidade. E aí eu fui pesquisar os casos de racismo no futebol brasileiro, no esporte, né? E não encontrando informação, eu resolvi criar o observatório. Num primeiro momento, tinha o objetivo de monitorar os casos de racismo, né? E mostrar para a sociedade que eles não são esporádicos. E aí, conforme o tempo, ele foi crescendo. E aí, hoje, a gente está conseguindo ampliar para todos os esportes e, principalmente, está trabalhando com ações de educação, ações de conscientização contra o racismo. Maravilha, Maria. Você nasceu, né, foi criada a partir de projetos sociais do atletismo local. Eu te pergunto, foi muito difícil nesse seu início, por você ser mulher, por você ser negra? Foi mais complicado esse seu início, Maria? Não, por conta que... Acredito que porque no atletismo a cor que predomina é a negra, né? Então, eu nunca tive problemas nenhum em relação a isso, em relação a ser mulher, em relação a ser negra, nem no meu início e nem na minha carreira toda. Como eu falei, eu acredito que isso não tenha acontecido por conta que a cor preta predomina. Os melhores atletas são os negros até o momento, né? Bom, eu já volto para você, Marcelo. Eu queria te perguntar sobre essa questão da sua percepção no referente ao racismo aqui no futebol brasileiro. Como é que ele é tratado? Qual é a sua percepção atual sobre?
Ele foi tratado durante muitos anos como algo que acontece esporadicamente, assim, né? Então, durante muito tempo a gente ouvia contar histórias de racismo no futebol, mas elas eram histórias que aconteciam, por exemplo, com grafite num ano, com tinga anos depois. A gente não tinha noção de quantos casos de racismo aconteciam de fato no futebol brasileiro. E isso mascarava esse racismo que a gente tem no esporte, né? Porque a gente está falando em incidente, a gente está falando na ponta do iceberg, a gente está falando na parte mais visível do racismo. Mas quando a gente sai do incidente e vai tratar o racismo no futebol, a gente vai se deparar também com a ausência de treinadores negros, com a ausência de diretores, presidentes, do quadro de quando a gente não tem pessoas negras, né? Tanto no futebol como em qualquer outro esporte no Brasil, ele é predominantemente administrado e gerido por pessoas brancas. E aí a gente vai dar de cara com esse outro racismo que a gente pouco consegue debater no Brasil, mas ele está presente. A gente não tem, por exemplo, mulheres nesses quadros de comando, né? Então, é um tema que o Observatório está conseguindo inserir a partir do momento que a gente conseguiu, com os dados monitorados, mostrar que o racismo existe, né? O incidente. E a partir daí a gente está conseguindo ampliar esse olhar para esse outro racismo estrutural, para essa outra parte do racismo da sociedade brasileira que a gente ainda discute pouco, né? A gente precisa ampliar esse debate. Bom, você citou aí sobre, né, o número reduzido de profissionais negros como técnicos, como dirigentes. Hoje, por exemplo, na Série A, você tem o técnico Roger Machado, né, no Bahia, e dificilmente você encontra outro treinador que seja negro, que esteja à frente de um clube na Série A. Se juntarmos aí a questão dos times de Série A até a Série D, talvez a gente não consiga preencher aí duas mãos, né, os dedos de duas mãos. E também sobre a questão de presidentes, de pessoas à frente dos clubes. Dificilmente você encontra, tem o que é Ponte Preta, e muitos, né, e muitos você não encontra. O que dificulta isso, Marcelo? É esse racismo estrutural? Como é que a gente muda isso, essa realidade que acaba sendo tão injusta para os negros, para os atletas negros? Eu acho que a gente consegue mudar isso a partir do momento que a gente começa a debater mais o tema, né? O ano passado, naquele jogo que teve no Maracanã entre Fluminense e Bahia, Roger Machado e Marcão, que eram os únicos dois técnicos negros da Série A naquele momento, tiram a camisa do Observatório e aquilo chamou a atenção dos jornalistas, de toda a sociedade. E aí, depois do jogo, o Roger Machado deu uma fala maravilhosa sobre racismo estrutural, né? E que elevou o debate. A gente conseguiu debater o tema no Brasil, inclusive fora do Brasil, o olhar também veio para cá para debater a falta de negros nesses espaços. Eu acho que o primeiro passo é esse, né? O primeiro passo é a gente debater o tema. O segundo passo é a gente tentar entender dentro dos clubes e na sociedade por que isso acontece. E a gente apontar que isso é parte do racismo, né? Que o não convite a negros exercerem esses cargos faz parte do racismo. A gente tem entre os treinadores uma grande maioria de treinadores que são ex-atletas. Se esses ex-atletas, se essas pessoas são ex-atletas, por que os negros ex-atletas não fazem parte desse espaço? Como bem mencionou a Maria, a gente tem dentro do esporte brasileiro, do futebol, do atletismo, uma grande quantidade de negros. Por que esses negros não estão nesses espaços? E aí, no meu apontamento, é muito em cima do que a gente construiu sobre as pessoas negras, né? A história do Brasil construiu estereótipos negativos sobre as pessoas negras. Construiu uma ideia que nós não somos capazes de gerenciar, nós não somos capazes de administrar grupos, administrar espaços. E esse racismo ele vai se perpetuando. E no futebol, isso é muito forte, porque o futebol, geralmente nos clubes, ele é administrado por famílias que vão se revezando no poder. E essas famílias que vão se revezando no poder, elas não estão preocupadas com a diversidade, elas não estão preocupadas com incluir pessoas negras ou outras pessoas, né, negros, mulheres,
não estão preparadas para debater, por exemplo, a presença de LGBTs nesse espaço. Mas eu acho que é isso. Assim, a gente começa, primeiro, denunciando a falta de negros. Segundo, debatendo o tema. E terceiro, é cobrando dos clubes, cobrando das entidades, né? Cobrando da CBF, por exemplo, que também não tem negros nos espaços, que isso mude. A gente precisa mudar essa ideia, essa falsa ideia, que nós, negros, não somos capazes de ocupar esses quadros de comando. Maria, eu queria saber de você, como é a situação atual aqui do atletismo e do esporte no Piauí? Os negros, eles são respeitados, têm um espaço respeitado, eles sofrem muito ainda discriminação pelo simples fato de ser negro. Como é que é essa questão aqui no estado? Olha, se a gente for observar, foi o que o Marcelo falou agora há pouco. No nosso observar, a maior parte dos treinadores são voluntários, né? Eles fazem trabalhos voluntários. Já presidentes, gente da comissão, pessoas da comissão, no caso, são pagos, né? Tem salários. E no nosso, se a gente for observar, a comissão realmente só tem pessoas brancas. A maior parte dos treinadores negros são voluntários. Realmente, se a gente for ver, a gente não está tão perto dessa comissão, mas no nosso observar a gente vê que, de qualquer forma, existe sim racismo, por conta que não tem pessoas negras na comissão, e se tiver, são muito poucas. Marcelo, você acha que com essa realidade que a gente vive, né? Porque a questão do racismo ela não está só no futebol, não está só no atletismo, está de uma forma geral. Por exemplo, eu vi um depoimento da Aline, né, da Aline Silva, falando sobre a questão quando vai para jogos, né, para campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos, fica fazendo ali uma pesquisa prévia, uma pesquisa rápida, e se observa que nas comissões, como dirigentes técnicos, dificilmente você encontra um negro, né, nesses cargos de representatividade. Você falou muito bem aí a questão da CBF, a gente não vê um negro, né, no comando, dirigindo clubes. Você acha que falta diálogo entre os clubes, entre as organizações, as instituições, esses movimentos que busca a igualdade racial e até mesmo entre a torcida, Marcelo, já que a torcida aí é protagonista, já protagonizou assim cenas horrorosas de discriminação contra atletas negros, para que essa realidade mude? Eu acho que a gente ainda está iniciando esse debate, se a gente for pensar na questão do futebol, do esporte de modo geral, né? A gente muito debateu a não presença de negros na televisão, na política, mas no esporte eu acho que é algo que a gente vem debatendo há pouco tempo, porque a gente nunca teve esse olhar para o esporte. A gente sempre olha para o esporte e vê lá diversos desportistas competindo. E aí a gente tem a falsa impressão que ele é um espaço democrático. Então, você vê diversos negros jogando futebol, você imagina que o futebol é um espaço democrático. Você vê diversos negros no atletismo, você imagina que é um espaço democrático. Mas a gente nunca colocou um olhar, né, mais espaço. Eu acho que esse olhar que a gente está tendo hoje, que a gente está debatendo agora, é um olhar novo. Porque para muita gente, quando a gente traz esses dados da falta de negros nessas posições, é algo novo. As pessoas se espantam. Eu já vi diversas pessoas que se espantam quando a gente diz que não tem técnicos negros. Por quê? Porque o olhar das pessoas já é tão viciado de achar que não ter negro num espaço, numa fotografia, é algo tão normal, que isso vai se reproduzindo de algo, de como se fosse algo normal. Eu acho que esse debate, ele é muito recente, né? E ele precisa ser ampliado, né? Ele precisa ter a participação de todos os setores da sociedade. A gente precisa entender por que não estamos nesses espaços. O debate precisa sair desse lugar, né? Precisa trazer esses 500 anos de Brasil, precisa trazer esses 300 anos de escravidão, lembrar que são 132 anos pós a escravidão, lembrar que essas artimanhas, né, que foram utilizadas para tratar os negros como seres inferiores, elas continuam presentes na nossa sociedade. Então a gente precisa quebrar isso, né? A gente precisa mostrar para a sociedade que negros não são só corpos físicos, não são só bons para correr, né?
não são só bons para jogar. Até mesmo se a gente olhar determinadas posições dentro dos clubes de futebol, dos times, a gente vai ver que existe espaços demarcados para as pessoas negras. A gente vai ver, por exemplo, que ontem se comemorou, sexta-feira se comemorou 70 anos, comemorou a maneira de falar, né? Mas foi marcado 70 anos da derrota do Brasil para o Uruguai no Maracanã. Verdade. E a gente lembra que ali teve um corpo negro muito marcado pelo racismo, que é o Barbosa, que morreu anos depois, marcado como responsável de uma derrota. Então, a gente precisa quebrar essa estrutura para que a gente consiga ampliar esse debate, para que as pessoas não achem mais normal não ter negros nesses espaços. E era isso que eu queria contar com você, sobre essa questão, né? Sobre essa derrota aí do Brasil, essa questão do maracanaço. Aí a gente teve o Brasil perdendo para a Alemanha no Mundial, né, por 7-1, e foi assim uma derrota bem distribuída, não é? Foi distribuída aí por vários atletas, e lá no Maracanaço foi para um único jogador. Fica visível que o negro ele é muito mais cobrado, ele é muito mais sacrificado diante de certas situações, ou da maioria das situações. Quero a opinião de vocês dois. Maria. Oi. Com certeza, com certeza. Como você comentou, esses debates eram para estar sendo feitos há muito tempo. O racismo sempre existiu. Eu não sofri preconceito dentro do esporte, mas sofri fora. E é muito ruim, é muito ruim. As pessoas geralmente falam que é besteira, tipo, as pessoas gostam de fingir algo do tipo, mas é muito ruim mesmo. Então, se as pessoas sempre agirem do mesmo jeito, isso sempre vai acontecer. As pessoas deveriam, sim, reconstruir seus conceitos, né? A gente precisa trabalhar mais a base para isso parar de acontecer, né? E a pergunta que você fez, sim, o peso maior sempre vai, sempre vai. Isso eu já vi, não aconteceu comigo, mas eu já vi acontecer em casos de revezamentos, né? Como são 4 pessoas, já aconteceram de colocar a culpa para um, que acontece esses erros, mas erro de passagem, erro de queda de bastão, eu já vi acontecer em relação a isso. Você quer comentar ainda, Marcelo? E é importante o relato da Maria, porque a gente precisa entender a sociedade brasileira, que ela nos racializou, né? A gente é marcado pelas relações raciais, por essa questão de negros e não negros, né? Então, por exemplo, quando a gente fala num erro de uma pessoa negra, ele se torna um erro coletivo. Porque a partir do momento que o Barbosa errou, todas as pessoas negras foram praticamente proibidas de jogar como goleiro, porque se tornou um erro coletivo. A gente não vê esse erro coletivo quando a pessoa que erra não é uma pessoa negra, é uma pessoa branca. Aí não é esse coletivo, né? Não é dividida essa culpa. Mas quando é uma pessoa negra, parece que todos os negros erraram. Então, depois de Barbosa, ninguém mais poderia jogar no gol. Então, é isso que a gente precisa debater, é isso que a gente precisa discutir. A gente precisa desconstruir que todos os negros fazem parte de uma mesma família. Se a Maria erra, o erro é da Maria. Se o Marcelo erra, o erro é do Marcelo. Ele não pode ser atribuído a toda uma coletividade, né? E na questão negra fica sempre marcado por essa característica de colocar o erro de uma pessoa para o erro de toda uma coletividade. Então, o racismo é muito cruel por isso. Ele nos marca dessa maneira. A pessoa negra que erra, ela erra por todos. E aí a gente vai trabalhar a vida inteira com uma frase que o Mano Brown cantou, né? Que a gente precisa ser 2 vezes melhor. E aí 2 vezes melhor como? Então é isso, assim, a não presença de negros nesses espaços também faz com que a gente carregue, quando a gente chega num determinado espaço, um peso muito grande. O peso de não poder errar, porque parece que a gente está carregando todas as outras pessoas negras junto conosco. E isso precisa mudar, né? A gente é um indivíduo que erra e acerta como todas as pessoas. Então a gente precisa desconstruir isso.
desconstruir essa coletividade que nos é atribuída quando a gente erra. A gente precisa viver de forma mais leve. A gente não pode carregar todos os negros junto conosco, porque é muito pesado essa coisa que nos colocam de não poder errar, porque se tu errar, errou todo mundo, né? Então, o racismo, a característica dele é isso, assim, é nos marcar desta maneira. Por quê? Porque todo negro que chega em determinado espaço, ele é a exceção. Então, quando a gente fala do racismo, a pessoa vai lá e vai apontar, não, mas a Maria está lá, não, mas o Marcelo está lá. Não, mas nós somos exceções. É a exceção que confirma a regra. É a exceção que nos torna a carregar um fardo muito pesado. Bom, eu quero voltar novamente à tragédia lá que aconteceu com o George Floyd lá em maio, que trouxe um movimento em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. E a nossa realidade também ela é lamentável para os negros, para os jovens negros. A gente viu, por exemplo, atletas do mundo inteiro, a partir do assassinato do George Floyd, se movimentando, se protestando, ficando de joelhos, levantando o punho, indo às redes sociais, se manifestando. Por exemplo, no retorno da Liga Americana agora de futebol, o técnico Thierry Henry ficou ali durante 8 minutos e 46 segundos de joelhos com o punho para o alto, exatamente o tempo que o George Floyd teve lá o joelho do assassino dele, o asfixiando. A gente viu movimentos de atletas no retorno do campeonato inglês, todos de joelhos, lá no centro do gramado. E a federação, os dirigentes ingleses dizendo que não iam punir os jogadores por esse protesto. Também futebol alemão, a gente teve o retorno aí do futebol espanhol. Marcelo, logo no reinício, quando marcou um gol, também o jogador brasileiro que joga no Real Madrid se manifestou de joelho, punho para o alto. A mesma coisa acontecendo com Vinícius Júnior. A gente viu também o Lewis Hamilton, o inglês Lewis Hamilton, ex-campeão da Fórmula 1, que é assim, um ídolo mundial, fazendo sérias manifestações, indo para as ruas lá em Londres, para as manifestações, cobrando publicamente em suas redes sociais, tanto a Fórmula 1 quanto a sua equipe, a Mercedes, e os seus próprios colegas pilotos lá da Fórmula 1 que viessem a público se manifestar contra o racismo, porque era uma situação que ele estava bem triste. Aí eu te pergunto para vocês dois, afinal, e agora nesse retorno da Fórmula 1, ele conseguiu, lá na largada, antes da largada, alguns pilotos o acompanhando, ficando de joelho nas duas corridas da Áustria e também no GP da Estíria. E aí, quando ele venceu lá na Estíria, essa última corrida, no pódio, levantou o punho, comemorando. E, assim, o Hamilton, qual a importância de atletas como o Lewis Hamilton, que é um ídolo mundial, nessa luta, no combate, o racismo, lutando pela igualdade racial? Marcelo, Maria. Com certeza esse é um atleta muito visado, um atleta espelho. Então, isso sempre deveria acontecer. Quem está acima deveria mostrar para todos que negros são importantes, que deviam ser antirracistas, A gente teve que acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos para todos se comoverem e começar a ser antirracista. A gente não pode apenas não ser racista, a gente tem que ser antirracistas. Então, se cada um que puder fazer isso, com certeza vai estar ajudando, com certeza vai estar diminuindo o racismo. Marcelo, qual a sua percepção sobre esse protagonismo do atleta negro no esporte de uma forma geral? Eu acho muito importante, Eu acho muito importante porque a gente precisa lembrar, por exemplo, no Brasil, que em quase 99% dos lares a informação futebol ela entra. A informação futebol ela consegue transmitir e dialogar com todos os setores da comunidade, da sociedade brasileira. Por isso é tão importante que atletas se manifestem. Por isso é tão importante que o Lewis Hamilton se manifeste, LeBron James. Por quê? Porque eles têm uma força de
da idolatria com as crianças e com a sociedade, que vai fazer com que as pessoas façam uma reflexão sobre a questão racial. A única questão que eu pondero é que a gente precisa lembrar que aqui no Brasil, num primeiro momento, a imprensa, né, principalmente a imprensa, ela nunca valorizou a fala de atletas negros. Ela nunca quis ouvir atletas negros sobre a questão do racismo. Ela sempre cobrou que atletas negros se manifestassem, mas ela nunca incentivou, e ela nunca protegeu quem se manifestou. Então a gente precisa lembrar que aqui no Brasil, a maioria das pessoas negras que se manifestaram sobre racismo, elas foram ou silenciadas ou elas sofreram represálias. E a gente vai pegar, ao longo da história, todos os atletas que se manifestaram e a gente vai ver o que aconteceu com eles. Então é importante a gente falar isso, porque quando a gente cobra, parece que é uma coisa fácil se manifestar, parece que é uma coisa muito aceita, e não é. Então esse silenciamento e essa represália que sempre existiu vai fazer com que a maioria dos atletas brasileiros não queiram se manifestar. Porque a gente vê no cenário Brasil que a maioria não quer se manifestar. Existe hoje alguns atletas se manifestando, existe hoje alguns clubes se manifestando, mas é algo recente, porque ao longo da história nunca foi incentivado. Por isso que eu acho super importante que os atletas se manifestem, mas eu acho que a gente precisa pensar na maneira que a gente cobra esses atletas. Porque a gente precisa pensar assim, será que Pelé seria Pelé se ao longo da carreira dele ele tivesse sempre falado de racismo? E a gente vai lembrar do Tom Smith, né, nas Olimpíadas de 68, que são exemplos para o mundo inteiro hoje. A gente precisa lembrar que eles, depois da manifestação, eles foram expulsos. Isso, eles foram expulsos dos jogos, eles sofreram diversas ameaças, eles e a família deles. Então a gente precisa trazer essa história para que não pareça que o atleta negro é omisso e que o atleta negro brasileiro é alienado. Não, a gente precisa pensar e lembrar que o racismo fez com que esses atletas sofressem represálias. E mais recente, a gente pega o Aranha, por exemplo, que se manifestou de forma veemente sobre racismo. O Aranha não teve mais grandes oportunidades. Então a gente precisa lembrar desses fatos antes de cobrar atletas. Mas isso não quer dizer que eles não podem falar. Isso não quer dizer que eles precisam continuar em silêncio. A gente tem que mudar isso. Mas a gente muda isso incentivando os atletas, não cobrando. E a gente muda isso valorizando quem está falando. Tem uma leva nova de atletas que vem se comunicando com a sociedade a respeito do tema. A gente tem o Gregory, do Bahia, a gente tem Jean-Pierre, do Grêmio, Lucas Santos, Richardson. A gente tem inúmeros atletas que estão falando sobre o tema. A gente precisa ouvir eles e não cobrar quem não está falando. Então, eu acho que é isso. Assim, é uma mudança de posicionamento que está acontecendo nesse momento no Brasil. E também lembrar que no Brasil a gente sempre lutou, né, contra essas violências. A única questão é que a violência contra quem luta por direitos humanos ela é muito maior. Toda vez que morre um menino numa comunidade do Rio, a comunidade desce o morro para ir reclamar dessa violência. Mas a polícia faz uma repreensão forte. Então a gente precisa lembrar disso, né? E valorizar as ações que já ocorreram ao longo da história aqui no Brasil. Bom, eu queria agora convidar você, Marcelo, também a Maria da Paz, e você que está em casa nos acompanhando, para acompanhar um vídeo exatamente do Observatório, né, da Discriminação Racial, que lançou recentemente a campanha Poderia Ser Eu. Então a gente vai acompanhar e em seguida a gente comenta um pouquinho.
Poderia ser eu. 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 Forte, não é, minha gente? Poderia ser eu, poderia ser você, Maria da Paz, poderia ser o Marcelo, o Fernando, poderia ser qualquer um de nós. Muito forte. Eu queria saber de você, Marcelo, o que motivou essa campanha? Você já vinha falando um pouquinho sobre isso, mas o que realmente, qual foi o start assim, que fez com que vocês produzissem essa campanha? Há muito tempo a gente estava procurando uma maneira de conversar com a sociedade através da força dos clubes sobre a violência contra a população negra. Mas a gente reconhece a dificuldade de ter os clubes de futebol como parceiros para falar de um tema mais complicado, né? A gente precisa ter um pouco de audácia no sentido de falar sobre a violência, o genocídio da população negra. Porque a gente percebeu ao longo dos anos que as manifestações dos clubes elas estavam muito pautadas na valorização dos atletas negros que sempre jogaram nos clubes. Mas valorizar atletas negros que deram certo nos clubes, no meu ponto de vista, é fácil, porque a gente está falando de pessoas que são ídolos, né? E a gente entendeu que a gente precisava ir um pouco além. A gente precisava lembrar a sociedade que essa bala que não é perdida, né? Porque todo mundo diz que é uma bala perdida, mas ela não é perdida porque acha corpos negros, ela poderia atingir qualquer um de nós que estamos... Isso. Ela poderia atingir qualquer um de nós que está aqui hoje. E a gente não estaria aqui hoje se essa bala tivesse nos atingido. E principalmente porque cada corpo negro que uma bala dessas atinge, as manchetes dos jornais, elas sempre tentam normatizar isso, né? Então, por exemplo, ela não usa a palavra assassinado. O Miguel foi assassinado a partir do momento que é deixado dentro do elevador, a própria sorte, ele foi assassinado. O João Paulo, todas essas crianças, elas foram assassinadas. Mas aí a gente vai ver no jornal, está lá escrito que uma bala perdida, um confronto da polícia, morreu porque estava em determinado espaço, em determinado local, em determinada hora. Parece que isso tudo faz com que seja normal morrer se você estiver naquele espaço, naquele lugar. E a gente quer chamar a atenção da sociedade, usando a força dos clubes, para quê? Para um alerta dizendo que poderia ser eu, poderia ser a Maria, poderia ser qualquer um de nós que hoje está aqui falando, que está aqui sendo valorizado por suas ações, porque são corpos negros que caem, são jovens que morrem. E aí do George Floyd, mas a partir do momento que a gente percebeu que estava muito latente essa questão, a gente correu um pouco mais, acelerou um pouco mais a ideia para conseguir colocar ela em prática. E eu acredito que deu certo, né? Porque o vídeo ficou bom, a ideia ficou ótima, assim, ele é um vídeo que choca, sem mostrar violência, mas ele é um vídeo que traz a reflexão. Maria, uma reflexão que precisa existir sempre, não é? Tem que ser profunda. E a gente estava falando antes da exibição do vídeo sobre a questão do posicionamento, não é? Do protagonismo do atleta negro. Você acredita que só o atleta negro tem que se posicionar ou o atleta de todas as raças precisam se posicionar porque é uma melhoria para todo mundo, Maria? Você acredita nisso? Com certeza, não só os negros, mas também as outras pessoas têm que ser nossos aliados, né? A gente tem que trabalhar. Se ficar só em nós mesmos, nada vai mudar, nada. Então, as outras pessoas que são antirracista, têm sim que lutar junto conosco, né? E até eu agradeço a todos que nesse período de tempo estava acontecendo isso e estavam me marcando em publicações, por conta que aqui estava tendo
pessoas que estavam se posicionando e colocando tela preta, né, que era um modo de ser contra o racismo, e passaram a dizer que não era para eles fazerem isso, colocar tela preta, e sim publicar histórias de pessoas negras que são como eu posso dizer, que tem histórias inspiradoras, que possam dar exemplo, que podem mostrar que, assim, somos capazes de fazer o que a gente quer. Basta a gente lutar, basta a gente não baixar a cabeça diante disso, né? E minha família, a maioria são negros, eles sempre me ensinaram que nunca eu devo baixar a cabeça, me ensinaram que eu tenho que me posicionar diante disso. Então é isso, que todas as pessoas possam lutar com a gente contra o antirracismo. Bom, histórias que são diversas, não é, na vida, na sociedade, no futebol, no atletismo, no esporte de uma forma geral. Eu convido mais uma vez vocês que estão aqui com a gente, o Marcelo e a Maria da Paz, para acompanhar uma dessas histórias, Maria, porque a gente pediu um depoimento de uma dessas pessoas que já sofreram, né, esse tipo de situação, discriminação, racismo na vida. Ele é atleta amador, hoje está em Jundiaí, São Paulo, e conta um pouquinho dessa história para a gente. Vamos conferir. Olá, eu sou Raimundo, conhecido como Araújo. Moro no interior de São Paulo hoje. E falando sobre racismo, já passei por várias situações de racismo, né? Em mercado, rodovias e também no dia a dia. Pessoas te julgar por ser negro, te esnobar porque você é negro, desfazer de você porque é negro. E vários outros fatores. Chamar você de negro, de negão, de macaco. Esse tipo de situação, quando criança, era rotineira. E você vai aprendendo a lidar com a situação, que é muito difícil, né? E uma determinada situação eu fui motivo, né, de racismo. Eu estava em um carro e uma policial me parou e ela perguntou como que eu tinha conseguido aquele carro, o que eu tinha feito para estar dentro daquele carro. E eu falei para ela que eu tinha comprado o carro. E mesmo assim, ela caçou todas as formas e maneiras para que eu tivesse roubado aquele carro. Era o que ela estava insinuando. E eu fiquei muito triste, muito chateado, só pelo fato dela ser branca e ser uma policial. Ela não tinha o direito, né, de me acusar e falar que eu tinha roubado aquele carro, né? E ela prendeu o documento do meu carro, arrumou várias coisas para que ela me deixasse em uma situação muito difícil. Graças a Deus eu estava tudo regularizado, tudo certo, habilitado, né? E quando ela viu que não tinha mais nada, que não conseguiria me prejudicar, ela falou que os pneus do meu carro estavam careca, que estava ruim, e iria prender o documento do carro que eu tinha que trocar. Só que no outro dia eu fui na base deles com o mesmo pneu,
o rapaz fez a medição, né, dos pneus e falou que os pneus estavam normal, que não tinha irregularidade nenhuma. Ou seja, pelo fato de eu ser negro, ela se incomodou, porque eu estava em um carro de um padrão mais alto para um negro. Ou seja, se fosse um branco não daria nada, mas como era um negro que estava no carro, então ela se incomodou. Racismo no esporte, um tema super necessário, extremamente importante, que toda a sociedade tem que debater. E comigo hoje no programa, Maria da Paz, atleta aqui do Piauí, do lançamento de dardo, Marcelo Carvalho, que é diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Marcelo, eu volto com você sobre um dado que o próprio observatório lançou, né, divulgou, que é sobre a questão dos casos de injúria racial que aconteceram em 2019. Um recorde, né? Foram 56 casos, 12 ocorrências a mais do que no ano de 2018, um aumento aí de 27,2%. O que justifica esse aumento quando se tem uma discussão mais ampliada sobre o assunto? Eu acho que são, eu tenho comigo que são dois fatores que levaram ao aumento das denúncias de racismo, né? Primeiro a gente tem um momento político no Brasil e no mundo, onde governantes estão colocando seus discursos de ódio, né? Então a gente tem um estímulo do discurso de ódio a partir das palavras de governantes. A gente tem esse exemplo no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países da Europa. Isso é um fator. As pessoas estão se sentindo mais livres e liberadas para expressar o seu ódio. E num segundo momento, eu acredito também que a gente tem uma maior conscientização de atletas e torcedores. Eu percebo que existem inúmeros grupos de torcedores que estão se organizando de fora dos clubes de futebol para dentro para levar esses temas para debate. São coletivos de mulheres, o coletivo LGBTs, coletivos antifascistas que estão levando o debate acerca do racismo, da LGBTfobia, do machismo, da xenofobia para dentro dos clubes de futebol. Isso está criando torcedores mais conscientes. E isso está fazendo com que esses torcedores denunciem os casos de racismo que eles percebem na arquibancada ou em outros espaços. E também atletas, né? Os atletas estão quebrando esse silenciamento. Eu sempre disse que existe um silenciamento posto aos atletas. De alguma forma, eles temem falar de racismo, mas a partir do momento que um atleta fala, o outro também está ganhando coragem, e a gente está vendo nesse ciclo, né, mais denúncias de racismo e mais atletas se manifestando. Então, eu acho que são esses dois fatores, e posso agregar mais um, que é a imprensa, né? A imprensa vem trabalhando esses casos de racismo de outra forma. Se até 2014 isso não era notícia, a partir de 2014, todo atleta que denuncia racismo, a imprensa ouve e a imprensa noticia. Então, eu acho que são esses fatores que fizeram com que os casos de racismo aumentassem de 2014 para cá. 2014, o primeiro ano de trabalho do Observatório, nós monitoramos 20 casos de racismo. Para fechar 2019, e aí só um dado interessante, num primeiro momento, o nosso relatório fechou com 56 casos, e agora que a gente está finalizando, já tem 63 casos. Então, a gente teve um aumento gigantesco do número de denúncias de racismo de 2014 para cá. Mesmo com esse período de paralisação, mas as denúncias continuam, né? Elas continuam a chegar aí para vocês no Observatório. Isso. A 2020 vai ser um ano atípico, né? A gente possivelmente vai ter menos denúncias de racismo, sim. Mas é importante lembrar que no primeiro mês, acho que a gente não teve 2 meses de futebol no Brasil em 2020, mas a gente já estava monitorando 10 denúncias. Então, isso mostrava que os números iam continuar aumentando. Agora, por conta da pandemia, a gente não teve futebol, não teve casos de racismo. Mas a gente sabe que isso é uma curva que tende a aumentar, principalmente porque a gente não vê, por parte das entidades que administram o futebol no Brasil,
trabalhos de conscientização, trabalho de educação. Um ponto que você colocou para a Maria, que a gente pode usar como exemplo, é o futebol e as escolas precisam valorizar pessoas negras. A gente vive com racismo há 500 anos e a gente ainda tem extrema dificuldade de encontrar nos livros de história no Brasil pessoas negras como destaque. Então, sempre foi nos dado uma posição abaixo, né? E os livros de história, mesmo com a Lei 10.639, se eu não estou enganado o número, a gente tem extrema dificuldade de falar sobre a história do negro no Brasil. E isso faz com que a gente continue sempre acreditando na incapacidade das pessoas negras, né? E a gente precisa dar essa história, e esse trabalho precisa começar por educação, precisa começar por conscientização e valorização das pessoas negras que contribuíram na construção do Brasil. Gente, nós temos muitos autores, pensadores negros com livros, com artigos incríveis que a gente precisa mais valorizar, precisa expandir, né, publicizar mais. Maria, o Marcelo citou aqui a questão de um ano atípico, você é atleta, eu gostaria de saber de você, volta à competição quando? Tem previsão para esse ano? Já que faz um tempinho que você competiu, né? A última vez foi em setembro. Sim. Assim, a gente não tem data certa, né? A gente está na fé que logo acalme essa pandemia e logo volte às competições. No momento, a gente não tem data certa por conta disso, então é só tentar continuar, manter os treinos como podemos, né? Em casa mesmo, e rezar muito para que essa pandemia vá embora rápido. Bom, Marcelo, eu não poderia deixar de pedir, né? Uma coisa que vem aqui de fã, pode talvez, mas assim, Maria é uma atleta aqui incrível do Piauí, compete pelo país inteiro, já conquistou vários títulos. Maria, tem alguma medalha, algum troféu, assim, aquele que é o seu carinho, né? Que você tem um carinho especial para mostrar para a gente? Tenho. Essa curiosidade, Marcelo. Um pouquinho da história aí dessas. A minha mais importante, que eu acho para mim, essa aqui que eu ganhei no ano passado. Por que é importante? Tem o de ouro, tem outras, mas aqui é mais importante por conta que foi a que eu ganhei depois de ter minha filha. Minha filha vai fazer 2 anos agora, né? Ela esteve presente na competição, foi o Brasileiro Universitário, que aconteceu em Fortaleza, e ela tinha menos de 1 ano, né? Quando eu voltei a treinar aos poucos, como dava, né? Ela toma muito tempo, filho toma muito tempo, e eu não ia para essa competição, aí foi quando eu consegui levar ela. Então, sem treinar bem, com ela do meu lado, né? Eu consegui ganhar a medalha de prata nos Jogos Universitários Brasileiros. Então, é a mais importante para mim. Uma prata que vale ouro, né? E a bebê aí, a sua filhinha linda, maravilhosa, pé quente, né? Estreando já com conquistas da mamãe. Exatamente, foi uma prata com gosto de ouro mesmo. Tem mais alguma medalha, um troféu que seja especial na sua carreira? Momento Tiete, Marcelo. Olha, o mais recente que eu sou muito grata foi um prêmio que eu ganhei do Conselho Estadual de Direitos Humanos, que hoje eu sou idealizadora de um projeto social, que é Doe um Tênis e Leve um Atleta ao Pódio, onde a campanha arrecada tênis novos e usados para os atletas que não têm condição de comprar, né? As famílias não têm condição de comprar. Como eu passei por muita dificuldade em ter apenas um par de tênis, e a gente, infelizmente, não temos nenhum apoio de governo, prefeitura, não temos. Então, acredito que os atletas mais velhos, mais experientes, devem ajudar os mais novos, né? Então, graças a Deus, sou idealizadora desse projeto, ganhei a placa pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos. Agradeço muito por eles terem abraçado, né, e reconhecido o projeto. Que maravilha, parabéns para você por todas as suas conquistas e que 2020, nesse novo normal, você consiga aí conquistar, né, medalhas, troféus importantes para o Piauí e para
para você, é claro, para a sua carreira. Marcelo, além do observatório, já que nós estamos nesse momento chat, gente, de antemão já peço desculpa, nós já passamos do nosso tempo aqui, que a gente combinou em off. Estamos finalizando, Marcelo, te agradecendo muito. O observatório, eu sei que você tem um carinho especial, mas assim, nesse ano atípico de 2020, qual é o seu desejo para o futebol, para o esporte nacional, para os atletas negros de uma forma em geral, já para a gente finalizar o nosso programa? O meu desejo é que a gente consiga quebrar esse silenciamento, né? O meu desejo é que a gente consiga ouvir a história da Maria, que a gente consiga ouvir a história de tantos atletas negros e valorizar essas histórias. Eu acho que eu conheci aqui o projeto da Maria que eu não conhecia, que ela busca ajudar outras crianças. Então é isso, né? A gente precisa entender o nosso lugar, e a Maria está fazendo isso de forma maravilhosa, né? Entender o lugar dela e ajudar outras crianças para que elas também consigam, se não se tornarem atletas profissionais, mas que elas consigam ter esperança, né? Que elas consigam ter o contratempo da escola, elas utilizem isso de forma positiva. E eu acho que é isso, assim, eu gostaria, o meu objetivo para 2020 é que os atletas brasileiros quebrem o silenciamento, falem cada vez mais de racismo, falem cada vez mais e entendam que é a força deles que fez eles chegarem naquele espaço, mas a gente não pode cair nessa falácia da meritocracia. A gente precisa entender que nós vencemos, mas milhões de outros irmãos negros não venceram por conta, muitas vezes, do racismo. Então, a gente precisa ajudar as nossas comunidades, a gente precisa ouvir os atletas e a gente precisa usar a força do esporte para dialogar com a sociedade, para que a gente consiga vencer esse momento de ódio que a gente vive, né? De discurso de ódio, de manifestações de ódio. A gente precisa vencer esse momento e, principalmente nesse momento, o que eu quero pedir para todo mundo é: fique em casa. A gente precisa vencer esse vírus, a gente precisa sair dessa. O novo normal vai vir, a nossa vida vai voltar ao normal, mas a gente precisa, nesse momento, entender e ouvir os cientistas e ficar em casa. Eu acho que a gente precisa sair dessa pandemia vivos, né? A gente vai ficar um tempo sem se ver, sem estar perto de amigos, de familiares, mas tudo bem, vamos entender que isso é o momento, que depois disso a gente vai estar de novo ir no estádio de futebol, nas pistas de atletismo, com a nossa família. Eu que sou gaúcho, vou estar de novo comendo churrasco com todos os meus familiares. Mas é isso, assim. Nesse primeiro momento fique em casa, vamos vencer o vírus unidos. Abraços para todos os gaúchos, né, para todo mundo. Maria, qual o teu desejo para 2020, já nesse ano atípico, onde a nossa prioridade é a vida, né? Sobreviver a esse vírus, como o Marcelo citou. Qual o seu maior desejo? É que realmente essa pandemia passe rápido, né? Que ela está causando muitas doenças, principalmente, não só o vírus, e sim mais psicológico, que as pessoas estão adoecendo muito por isso. Então, que elas não se abatem a isso, que logo a gente vai passar por essa pandemia. Então, sempre procurar ocupar a mente e não deixar de fazer exercício físico de jeito nenhum, porque todos nós sabemos que ele ajuda em tudo, né? Não só em saúde física, mas também mental. Então, que todos nós se juntem em relação a obedecer o que a gente deve fazer, que é ficar em casa, sair só quando for realmente necessário, que logo a gente deve botar tudo nas mãos de Deus, que logo todo mundo estaremos juntos de novo. Maria da Paz, atleta do lançamento de dardo aqui do Piauí, Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, imensamente grata pela disponibilidade de vocês, por tantos, né, por esse debate tão rico, e assim, muito obrigado mesmo por esse momento. Quando nós estamos à disposição, acho que a gente ficaria horas e horas falando sobre esse tema, a gente pode voltar várias vezes ainda discutir sobre esse tema que é tão necessário. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade de vocês, um ótimo dia, agradeço de coração. Sucesso, Marcelo, com o Observatório, sucesso, Maria, nos projetos. Muito obrigada a você também que ficou em casa nos acompanhando.
O Mais com Rádio Esporte vai estar de volta no próximo sábado e tem a direção geral do professor Iraildo Mota, produção do Fernando Nepomuceno, a apresentação de Ildene Costa, essa que vos fala. Obrigado, gente. Ótimo sábado. Use máscara, fique em casa, se proteja. Tchau, tchau.